Olá pessoal, vou fazer com vocês aqui um exercício do livro do Encropeiro, o exercício 7.16. Ele não está listado em um daqueles que eu passei para vocês, então eu vou resolver para tentar ajudar aqui no entendimento, né, do conteúdo. Então o 7.16 da sexta edição, que eu passei para vocês, né, fala o seguinte, a página 286. Considere uma aleta retangular que é usada para resfriar o motor de uma motocicleta. Então essa aleta, quando vocês veem uma motocicleta, essa CGzinha, essas comuns, né? Vocês olham ali embaixo do tanque de gasolina da moto, tem o cilindro, ali que fica o cilindro, tem o cabo da vela por fora, vocês conseguem ver. E ali tem aletas, né, que circulam o cilindro, né? O cilindro tem esse formato e por fora do cilindro tem as aletas que são placas planas, montadas, né, uma embaixo da outra. Então deve ter assim 4, 5 conjuntos de aletas circulares que na verdade são planas, né? Aí se vocês olharem de frente, o que acontece? Quando a moto anda, o escoamento do ar entra e passa de forma paralela às aletas, né? Então se vocês puderem olhar uma motocicleta e prestar atenção, seria bom. Então a aleta possui 0,15 metros de comprimento e está a uma temperatura de 250 graus. Por que ela está a temperatura de 250 graus? É porque ela está dissipando o calor do motor. Então, boa parte, vocês já devem ter visto, eu falei para vocês em termodinâmica, a eficiência do motor a combustão está ali a 30%, 25%, né? E boa parte desse calor é dissipado, dessa energia, né, que não é aproveitada no trabalho, é dissipado em forma de calor. E aí, no caso das motocicletas, a maioria delas, as pequenas, não tem radiador, algumas têm radiador. E quando elas não têm radiador, dissipa o calor por essas aletas, né? Outro motor que dissipa calor por aletas, sem radiador, é o motor de Fusca. Se vocês olharem no Fusca, vocês vão achar aletas parecidas com essa, né? Então, temperatura de 250 graus. Quando a motocicleta desloca-se a uma velocidade de 80 km por hora, em área 27 graus Celsius, né? Então, aqui ele deu os dados do problema. O ar encontra-se em escoamento paralelo às superfícies da aleta. Duas, hein? Ou seja, uma ou mais, né? Eu já disse que são duas, mas elas são uma ou mais. Então preste atenção nisso, tá? E condições de escoamento turbulento podem ser admitidas ao longo de toda a superfície. Qual é a taxa de remoção de calor por unidade de largura da aleta? Isso aqui é importante, ó. Taxa de remoção de calor por unidade da aleta. Então é o Q', né? Q minúsculo. Letra B. Gere um gráfico da taxa de remoção de calor por unidade de largura da aleta para a velocidade de motocicleta entre 10 e 100 km por hora. Então, a primeira coisa que a gente faz, né, que eu sempre falo para vocês, organizar o problema. Então, primeiro, ó, o que nós temos de dados? Nós temos comprimento da aleta, né? Aleta, comprimento dado, escoamento turbulento. Nós temos a velocidade do escoamento, temos a temperatura do escoamento. E temos a temperatura da aleta, né? O que ele quer encontrar, né? Calcular. Então, na letra A, ele quer saber a taxa de calor por metro. Então, isso aqui, ó, watt por metro. Letra B, essa taxa de calor aqui, né? Acho que é a taxa de calor, deixa eu ver. Taxa de remoção de calor. Então, é essa taxa aqui, em watt por metro, em função da velocidade. Ou seja, ela é igual a uma função da velocidade do escoamento, né? Da velocidade infinita. Quanto vale isso aqui? Ou seja, e aí nós vamos colocar essa resposta em forma gráfica, né? Vou colocar a resposta em forma gráfica. Bom, então, vocês têm os dados e sabem o que você quer calcular. Então, o que eu sugiro? Né? Que vocês façam um desenho esquemático aqui, ó. Desenho esquemático. Então, vocês podem ter até a ideia ou a propensão, quem gosta de desenho, de tentar desenhar o cilindro, tentar desenhar a moto, para ver a aleta. Mas, na verdade, o que a gente precisa aqui, pessoal, é só desenhar a aleta, né? Então, nós temos aqui, ó, a aleta plana, olhando de frente, né? Vocês lembram lá do desenho técnico que vocês já tiveram?
Então, o que, que nós temos aqui? Ó? A aleta. Se vocês olharem de lado a moto, imagina que a moto está parada, né? Daí vocês olham ela lateralmente aqui. Aí, olhando o motor, o que, que vocês vão ver? Vocês vão ver como se fosse uma aleta assim, né? E ela é circular, tá? Ela tem um formato circular aqui, mais ou menos, porque ela está entrando, né? Ela faz a volta ali no bloco do motor. E aqui também. Mais ou menos assim, tá? Ela não é bem quadrada, ela tem uma curvatura ali, tá? Esse comprimento aqui, pessoal, ó, esse comprimento aqui vale 0,15 metros, né? Ou seja, 15 centímetros. E aí nós temos o escoamento, ó. E aí, deixa eu fazer aqui mais perto, ó. O que vai acontecer, né? Ele vai entrar aqui. Vocês têm um perfil de velocidade. E aí o que está próximo, ele vai ser desviado, né? A mesma coisa aqui, ó. Então a gente vai ter um escoamento mais ou menos assim. E aí ele vai entrar. Então nós vamos ter escoamento na parte superior e na parte inferior aqui da placa plana. E aí ele vai formar uma camada limite que ele colocou, assumiu como escoamento turbulento. Mas na verdade eu ensinei vocês a calcular o número de Reynolds, né? Mas aqui ele já simplificou bastante o problema. Mas nós vamos calcular o número de Reynolds da mesma forma, né? E aí o que acontece, né? Aqui nós temos a temperatura da superfície, ó, tanto embaixo como em cima, né? A temperatura da superfície que ele deu aqui, ou da letra, né? Vou colocar aqui, temperatura da superfície. Que ele deu vale 523 Kelvin, né? Ele deu 250 graus. Isso aqui a gente sabe. A temperatura ambiente 27 graus, né? 27 graus. Então, 250 contra 27, o que vai acontecer? Nós vamos ter calor, né? Uma taxa de calor aqui. Taxa de calor. E agora, né? Ela sai tanto na superfície superior como na superfície inferior. E aí, então, para responder essa pergunta aqui, para calcular, né, essa letra A, o que nós vamos precisar? Isso que eu quero dizer para vocês, né? O equacionamento, ou seja, quais as equações que estão disponíveis aqui. Então, troca de calor você já sabe, né? Condução, convecção e radiação. Como eu tenho escoamento de ar, a gente já sabe que quando tem escoamento de ar, a gente usa convecção. Mas, ao mesmo tempo, se vocês olharem um problema físico, né, a moto no ambiente, vocês sabem que vai ter radiação. Então, por enquanto, vamos resolver só o problema da convecção, tá? Então, qual é o equacionamento para resolver a lei de problema de convecção, né? É a lei de resfriamento de Newton. Qual que é a lei de resfriamento de Newton? É a fluxo de calor por convecção é igual ao coeficiente de convecção vezes uma diferença de temperatura, tá? Que é a diferença de temperatura entre a aleta e o ambiente. Mas ele não pediu fluxo, né? Aqui ele pediu a taxa de calor por unidade de profundidade. Então vejam só, como é que a gente faz a troca? Qual que é a troca de calor? Na parte superior é o fluxo de calor, que isso aqui é watts por metro quadrado, né? Vezes a área. Tá, então a taxa de calor, a taxa de troca de calor é o fluxo vezes a área. E quem que é essa área aqui, ó? A área é o comprimento, esse comprimento L aqui, vezes a profundidade. E quanto vale a profundidade? A gente não sabe, né? Depende da moto. Por isso que esse problema você deixa em função da profundidade, porque daí você sabe pelo comprimento que o comprimento está relacionado com o número de Reynolds. Então esse que é o problema, a gente calcula tudo que está relacionado com o número de Reynolds aqui e com o número de Nusselt. A profundidade não influi nem no Reynolds nem no Nusselt. Então por isso que ele pede problema em função da profundidade, né? Watt por metro. Então isso é muito comum em transferência de calor. Quando uma dimensão não influencia, você deixa o resultado em função dessa coordenada espacial, né? E a área, então, no caso, é o comprimento vezes a profundidade, que eu vou chamar S aqui, tá? Então, é essa profundidade aqui. Então, ficaria assim, né? A taxa é
é o fluxo vezes a área, que a área é L vezes S vezes coeficiente de convecção vezes ΔT. Isso aqui está em watts, né? Agora, ele pediu watt por metro, então como é que eu faço? Ó, eu divido isso aqui pela profundidade, né? Porque eu quero saber como é que varia a taxa de transferência de calor em função do comprimento. Então eu divido tudo isso aqui, ó, por S, que é a profundidade. E a S tem unidade de metro, então eu já coloco 1 metro aqui embaixo, tá? Então essa equação passa a ser taxa de calor em função da profundidade. E aí como eu tenho S aqui e S aqui, eu corto, né? Então a nossa equação ficou igual a comprimento L vezes o coeficiente de convecção vezes a diferença de temperatura em watts por metro. Tá aqui a equação. Agora que entra o problema, né, da convecção. Como calcular H? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular um H médio em função do comprimento. E esse H médio, vocês lembram que é a função do número de Nusselt. Número de Nusselt médio. Tá? Então, voltando aqui, deixa eu ver onde eu vou escrever. Tá, eu vou apagar aqui, tá, pessoal? Vocês já anotaram, né? Então, para calcular isso, eu preciso do número de Nusselt médio. E aí vocês lembram que o número de Nusselt e o coeficiente de convecção, eles variam com o comprimento da placa. O que ele fez para vocês no problema? Ó, ele falou, considere que o escoamento é totalmente turbulento aqui. É uma hipótese. Então, o que nós precisamos agora, né? Enumerar as hipóteses aqui, ó. Hipóteses simplificativas. Para resolver o problema. Então, primeira hipótese, regime permanente. Então, nada varia com o tempo, né? Isso facilita bastante a solução. Segunda hipótese, ó, que eu só fiz o equacionamento usando a lei de resfriamento de Newton. Significa que nós troca por radiação desprezível. Então, eu não vou calcular, vou falar que ela é muito baixa. Negligenciável, né? Ou seja, não é necessário calcular porque eu vou considerar que ela é pequena. E a terceira aqui, ó, que é regime permanente, troca por radiação negligenciável, é uma hipótese que na verdade ele já falou, né? Escoamento turbulento. Então eu vou considerar que o escoamento é turbulento por todo o comprimento da placa, embora da letra aqui, né? Desde que ele entra, embora a gente saiba que exista um comprimento inicial laminar, depois uma região de transição e depois turbulento. Mas ele considerou aqui, para facilidade de cálculo, que ele vai ser turbulento. Então isso vai dar um resultado para nós, que depois nós vamos ter que voltar e verificar as hipóteses, né? Se elas não alteram muito o resultado, tá? São 3 hipóteses aqui. Com essas hipóteses simplificativas, né? Agora eu vou calcular o número de Nusselt. O número de Nusselt médio em função do comprimento da placa, né? Escoamento externo. Então vocês vão lá no livro, procuram escoamento externo em placa plana para regime turbulento. Então nesse caso, eu fiz aqui, ó, a equação é 0,037 vezes Reynolds do comprimento elevado a 4/5 vezes Prandtl a 1/3. Tá? E para esse escoamento, ó, nós vamos precisar do seguinte, dos dados do ar, né? Qual o número de Prandtl? E para calcular o número de Reynolds, ó, o número de Reynolds é a densidade vezes a velocidade vezes o comprimento característico, que é o L, né? O L a gente tem dividido pela viscosidade dinâmica. Mas ao mesmo tempo, ó, Rho dividido por Mi é a viscosidade cinemática. Então a gente pode escrever o Reynolds como sendo velocidade vezes comprimento dividido pela viscosidade cinemática, que é também a difusividade de quantidade de movimento, tá? Vou apagar aqui. Então, os dados são... Vou colocar os dados aqui. E vou deixar a equação aqui embaixo. Então, o que nós temos de dados? Ó?
Portanto, são viscosidade cinemática, né? Ou difusividade e quantidade de movimento. 27,85 vezes 10 a menos 6 metro quadrado por segundo, né? Área por tempo. Condutividade térmica do ar é 0,0346 watt por metro Kelvin. E número de Prandtl é 0,69. Tá, isso aqui foi pego da tabela, né? Mas qual temperatura? Temperatura de filme, né? Porque eu tenho aqui a superfície que está a 250 graus e aqui a temperatura infinita vale 27 graus. Então, qual que é a temperatura de filme, né? Ou 300 graus e 520 graus. Então, essa temperatura de filme aqui foi pega a 412 Kelvin. Tá? Que é a temperatura média entre a temperatura da superfície e a temperatura do escoamento, né? Vocês lembram lá que eu falei na última aula para vocês da temperatura de filme, para avaliar as propriedades. Então tá feito, pessoal. Ó. Número de Prandtl vocês jogam aqui. A viscosidade cinemática vocês colocam aqui. A velocidade do escoamento vale... ele deu o dado inicial, né? A velocidade do ar equivale a 80 km por hora. Mas você sabe, né? Tem que ser metros por segundo, tá? 22,22 metros por segundo. Vocês jogam aqui. Comprimento 0,15. Viscosidade cinemática tal. Isso aqui deu... Não sei se eu calculei o Reynolds aqui. Eu calculei o Nusselt direto, mas deixa eu calcular o Reynolds aqui rapidinho, para vocês verem. Eu acabei esquecendo de calcular. Então deu... vamos ver, velocidade 22,22 vezes o comprimento 0,15 dividido por 24, 27, 85. Isso aqui deu 119 mil, ó. 119,676. Então, vocês viram no livro que o número que ele coloca aqui para escoamento turbulento em placa plana, escoamento externo, é 500 mil. Isso aqui ficou 1/5. Por que ele considera turbulento? Porque eu falei para vocês, né, a transição do laminar para o turbulento depende da velocidade, do número de Reynolds, mas depende da rugosidade, depende das oscilações, né, da incidência ou da geração de fenômenos que induzem a transição. Por exemplo, se você tem rugosidade, se você tem um furo, se você tem oscilação mecânica. Agora vocês imaginam uma moto andando no asfalto, oscilando e passando em buraco. Não. Claro, a transição é muito mais fácil numa motocicleta, né? Por isso que você considera escoamento turbulento para um Reynolds desse nível aqui, né? Tá, isso é importante, eu achei importante falar para vocês, tá? Então, aí o número de Nusselt vale 378. Então, o Nusselt médio, né? 378. Pega o Reynolds, coloca aqui, eleva 4/5, Prandtl vale 0,9, 1/3, multiplica, tá? E aí, vocês lembram que a definição do número de Nusselt médio é o coeficiente de convecção médio vezes em função do comprimento, né? Vezes o comprimento dividido pela condutividade térmica, que está aqui. Então, o coeficiente de convecção médio vale... O coeficiente de convecção médio vale... está aqui, 87 watts por metro quadrado. Metro quadrado, Kelvin. Então, uma vez que nós temos o coeficiente de convecção, então fica fácil, né? Eu venho aqui, ó, calculo essa perda de calor, né? Comprimento, aqui vale 0,15. O coeficiente de convecção vale 87, né? E a diferença de temperatura vale 250 menos 27 graus. Então, isso aqui vai me dar 223 graus, né? Vezes 223. Isso aqui deu 5.826 watts por metro.
E aí esse aqui é um valor muito importante para a indústria, porque daí você sabe, aí você faz o projeto da quantas voltas ela vai ter, né? Esse comprimento vezes a profundidade, né? O comprimento você sabe. Ah, pessoal, na verdade, desculpa, eu errei aqui, tá? Porque esse calor aqui, ele pediu para as duas placas, então, olha só, falei para vocês prestarem atenção e acabei esquecendo, né? Então, 2 vezes, 2 vezes, por que 2, né? Porque cada uma dessas placas aqui, ó, é essa fórmula. E como eu tenho uma placa superior e uma placa inferior, então os dois somados me dão essa taxa de calor aqui, né? Por profundidade. Aí eu multiplico a profundidade. Então se eu tenho o total de aletas, né? Eu sei esse comprimento, e eu multiplico pela profundidade, aí vai ter o valor total que o motor está dissipando. Então isso é muito importante para o projeto do motor, tá? Isso aqui é uma aplicação bem interessante. Bom, e aí a letra B, né? O que a letra B, o que ele pede? Para você calcular, então, vou tirar dos dados aqui, ó. Calcular como ficaria. Ele pede para calcular, deixa eu ler de novo aqui. Gera um gráfico da taxa de remoção de calor por unidade de largura. Então o que ele quer? Ó, ele quer esse QL aqui que a gente achou, em função watt por metro, né? Aqui, watt por metro, em função da velocidade de escoamento, ou seja, a velocidade da moto, né? Você pode colocar em km por hora ou metros por segundo, tá? No gráfico tanto faz, mas sempre lembre que vocês têm que calcular em metros por segundo. Daí, o que vai ter que ser aqui, ó, pessoal? O que ele quer, né? Ele quer essa taxa de calor. Então, ó, o que é essa taxa aqui, ó? Q, em função do comprimento, 2 vezes L vezes o H. Quem que é o H? O número de Prandtl, né? Desculpa, número de Nusselt médio vezes o K dividido pelo L, né? Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Então, é condutividade térmica dividido pelo L vezes o número de Nusselt, né? Só estou repetindo aqui essa fórmula, tá? E eu estou substituindo o H pelo número de Nusselt. Mas quem que é o H? Né? Deixa eu colocar aqui então. Condutividade térmica vezes L vezes o número de Nusselt médio, que quem que é 0,037 vezes o número de Reynolds. Quem que é o número de Reynolds? É a velocidade vezes o comprimento dividido pela viscosidade cinemática elevado a 4/5 vezes o número de Prandtl a 1/3. Então isso vocês colocam na planilha do Excel, ó. Porque número de Prandtl vocês têm, viscosidade cinemática vocês têm, comprimento vocês têm, ó. Comprimento vai cortar aqui, condutividade térmica vocês têm. E aí o que faz? Só varia o valor da velocidade aqui no gráfico, né? E esse gráfico vai dar mais ou menos uma coisa assim, ó. Por quê? Porque dá para saber, ó, se você separar, a gente sabe que essa taxa de calor em watts por metro, ela proporcional à nossa incógnita, que é o comprimento, desculpa, que é a velocidade, né? E está elevada a 4/5. Isso aqui é praticamente linear, tá? Então essa curva, esse gráfico ele é mais ou menos uma curvinha aqui, ó, mas ela é praticamente linear. Então você sabe lá quando você está projetando uma motocicleta que quanto maior a velocidade, maior é essa taxa de remoção de calor. E aí você tem que projetar a moto para saber que às vezes ela fica parada, né? Às vezes ela está no semáforo, ou às vezes ela está 100, 150 por hora. Então tudo isso aí tem que entrar dentro do projeto, né? Se você fazer um projeto para a pior parte, né? Quando ela está parada, o calor de remoção é menor. Então a moto vai esquentar. Por isso que essas motos não podem parar muito no semáforo, né? E aí tem outra coisa também que é interessante, se vocês considerarem a emissividade do aço como sendo 1, né? E fazerem um cálculo de troca de radiação dessa área também em função da profundidade, né? Você coloca a emissividade igual a 1, constante de Stefan Boltzmann, e a área, daí divide pela profundidade, fica a mesma coisa, né? Fica 2 vezes o comprimento, vezes constante de Boltzmann, vezes emissividade, vezes diferença de temperatura, e fizeram um cálculo de radiação, isso vai dar mais ou menos 1.000 e pouco watts por metro. E aqui a gente teve 5.826 para 80 km por hora, né? Ó, que é o dado inicial. Isso aqui para a velocidade de 80 km por hora. Então, claro, se a velocidade diminuir,
esse calor diminui. Se a velocidade aumentar, esse calor aumenta, tá? Então esse aqui é um exemplo bem interessante de vocês estudarem. Aí qualquer dúvida vocês me avisam. Depois eu vou fazer um outro exercício para vocês de uma geometria cilíndrica, tá? Bons estudos e até mais.